Bom dia a todos, sou o Dr. Paulo Roberto Zeres, em nome aqui da disciplina de Medicina Esportiva da Universidade Federal de São Paulo, serviço aqui comandado pelo professor Alberto Bocchini, professor Beno, professor Andreoli, professor Belangeiro e todos os demais colegas. Dou as boas-vindas a todos. Hoje nós temos o prazer de receber uma das nossas ex-residentes, que assim como vários outros que continuam nos ambulatórios, terminou a sua formação, acabou permanecendo aqui, hoje é uma das chefes, coordena o ambulatório, tem um consultório super sólido, uma carreira super sólida, um exemplo aí realmente de médica do esporte a ser seguida pelos mais novos. Então recebemos aqui a doutora Maria Beatriz. Bia, muito bem-vinda, fique à vontade para começar a sua aula. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui e contribuir para essa reunião clínica aí tão querida. Bom, queria começar, né, a reunião só convidando a todos e reforçando o curso maravilhoso que vai ter esse final de semana, né, celebrando aí os 25 anos do SET e os 15 anos de medicina esportiva. Então, as informações aí para inscrição ainda estão abertas. E, bom, o tema que eu vou falar hoje, né, eu sou médica do esporte, né, fiz a minha residência na Unifesp. Depois eu me especializei em nutrologia e a fitoterapia é uma ferramenta, é uma especialização que eu fiz, né, após ingressar dentro da nutrologia. É uma ferramenta que eu acho que é extremamente útil, eu utilizo muito no meu dia a dia e eu vou falar um pouquinho dela, né, para vocês nesse cenário de desempenho esportivo e de esporte, como que a gente pode usá-la e quais ações, né, que a gente consegue. Nossa, não estou conseguindo passar para frente. Lembrando que é um tema muito polêmico. Peraí que não está passando. Às vezes, aqui. Embaixo à esquerda, Bia, tem umas setinhas que você consegue passar manualmente. Coloca de novo. Normalmente embaixo à esquerda. Será que é esse aqui? Isso, na tela embaixo à esquerda você passou ali, ó, você clicou mais à esquerda. Mais um pouquinho mais para a esquerda. Aqui. Aí, Tá. isso, se não passar automático, você Maravilha. consegue por aí. Então, tá bom. Então, a gente vai lá falar um pouquinho da gestão. Só que, bom, isso aqui tá atrapalhando a visão de vocês, não dá para tirar isso aqui, né? Mas tudo Não, bem. tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, vídeo. Não estou conseguindo de novo falar aqui. Bom, então vamos lá. Eu também coordeno um ambulatório de nutrologia e performance, tá, lá na residência da medicina esportiva, e vamos falar desse tema tão, eu diria aí, tão, de certa forma, polêmico, né? E eu gostaria de começar essa aula falando um pouquinho por definição, tá? Que fitoterápico, eles são medicamentos, como outras medicações sintéticas, tá? Só que eles são obtidos empregando-se como princípio ativo exclusivamente derivados de drogas vegetais, tá? Que eles têm uma regulamentação no Brasil como os remédios convencionais, tá? E assim como os remédios convencionais, eles têm que apresentar os mesmos critérios de qualidade, segurança e eficácia requeridos pela Anvisa. A fitoterapia médica, né, tem o uso de suplementos e medicamentos fitoterápicos em nutrologia, ele deve ser usado de forma complementar e adjuvante às terapias convencionais. Ou seja, não como uma terapia alternativa em patologias, sejam agudas ou crônicas, que tenham um tratamento já estabelecido. Tá? E também é comumente utilizada tanto em prevenção como controle, né, de doenças crônicas. E a grande dificuldade que a gente tem nesse cenário, quando a gente fala de plantas, né, de fitoterápicos, ele se dá na limitação mesmo, né, na baixa qualidade dos estudos científicos, por N fatores, né? Seja pela falta de padronização em ensaios clínicos, a utilização de diferentes concentrações e dosagens, né? Vou falar um pouquinho de doses de plantas para vocês, mas isso é muito importante na hora da prescrição, por quê? Porque a concentração dessa planta, ela é de vital importância para que a gente consiga falar das ações delas, né? Então, os trabalhos acabam utilizando diferentes concentrações, a randomização inadequada, número baixo de pacientes, né, dificuldades de grupos controles, enfim, dificuldades na variação da duração dos estudos também, tá? E que é fake, né, aqueles ditados populares que, é natural, então não faz mal, né, é um tratamento milagroso, ou que não possua contraindicações, né, é completamente fake.
No contexto esportivo, né, ele é usado, assim, já não é nenhuma novidade, né, já é muito antigo o uso de fitoterápicos como recursos ergogênicos ou na melhora de desempenho. Essa é uma revisão de 2012, que ele cita alguns suplementos, alguns fitoterápicos até hoje usados. Essa foi uma revisão um pouquinho mais atual, de 2018, que também fala sobre alguns fitoterápicos que a gente vai abordar, assim, dos mais utilizados nesse contexto. E eu também gosto de começar, antes de falar das plantas, lembrar que fitoterápico, como recurso ergogênico, ele é apenas até a cereja do bolo, eu diria, nesse contexto, porque não dá para a gente falar, né, de fitoterápico sem antes falar como que o indivíduo está treinando, então de periodização do treinamento, periodização nutricional, a questão do sono hoje, que assim é um grande recurso ergogênico, né, algo que a gente tem que influenciar, tem que atuar, gerenciar, e o gerenciamento de estresse, né, ou seja, a saúde mental dos nossos atletas, quer dizer, não dá para a gente falar de plantas fitoterápico antes que esses 4 componentes, que treinamento, nutrição, sono e gerenciamento de estresse estejam muito otimizados. Esse slide, eu falo que ele resume quase tudo que eu vou falar daqui para frente. Né? Quais seriam os efeitos desejáveis nesse cenário de desempenho esportivo no uso e onde que entram os fitoterápicos? Bom, a gente tem fitoterápicos que terão ações estimulantes, tá? Que são termogênicas, que vão entrar na questão do metabolismo energético, aeróbio ou anaeróbio, mas podendo, né, alterar, retardar limiares de fadiga, né, melhorando o desempenho. A gente vai ter fitoterápicos que podem melhorar, né, o perfil ou barra status, esse é um termo que eu uso muito, anabólico, melhorando massa muscular, melhorando força muscular. Os adaptógenos, uma das principais classes de fitoterápicos usadas no esporte são os adaptógenos, né? Eu vou falar muito deles nessa aula, né? Eles têm uma ação muito importante, né? Imunomoduladora, né? Então, sendo a função imune, também terão ações indiretas na questão da força muscular, vocês vão ver. E, por último, e super importante, no cenário de inflamação, tá? Os anti-inflamatórios, melhorando dor, melhorando inflamação, que também acaba reforçando a recuperação muscular, entrando nesse cenário de melhora. Bom, os adaptógenos que eu vou falar são 4, tá? Muito utilizados. Existem mais, mas esses daí são bem famosos. Seria a Rhodiola rosea, o Ginseng panax, a Ashwagandha e o Astragalus membranaceus. E o que seria um adaptógeno, né? Porque eu falei tão bem dele. O adaptogênico... Paulo, só vou parar um pouquinho. Você consegue me tirar aqui só para não ficar admitindo... Deixar só você para admitir pessoas aqui na reunião, pode ser? Eu vou te tirar, então, de co-anfitriã. Isso. E aí, senão fica aparecendo toda hora a gente entrando, assim. Bom, os adaptógenos, eles têm, por definição, né, produzir um efeito que a gente chama de normalizador, né? Ele tem um efeito de, digamos, levar as nossas funções otimizar as nossas funções de forma muito fisiológica, né? Eu gosto bastante de comparar um adaptógeno com um estimulante, porque, diferente de um estimulante, o adaptógeno, muitos deles vão ter uma função tônica, né? Assim, uma coisa não deixa de ser estimulante, porém, ao contrário de estimulantes clássicos, né? Por exemplo, a cafeína, eles não têm um feedback negativo, né? Então, eles conseguem ter uma melhora na performance, na capacidade de reação, porém, sem esgotamento e negação dos níveis de resposta, ou seja, eles não têm um efeito, um feedback negativo, tá? Um efeito contrarregulador, né? Diferente de um estimulante, que ele é capaz também de melhorar a capacidade de trabalho temporariamente. Porém, tanto o uso crônico quanto o seu uso em excesso, ele causa esse efeito relacionado à exaustão de catecolaminas e causa esse efeito negativo, né, pós o seu uso. Isso é muito comum. Bom, a rhodiola. A rhodiola, ela tem como seu principal componente o salidroside e as rosavinas, né? Além de ter esse efeito estimulante do sistema nervoso central, ele também tem um efeito antioxidante.
E como um tônico estimulante, ajuda a combater a fadiga, né? Tem trabalhos relacionados à melhora, à atenuação de sintomas relacionados à alta altitude. E o seu efeito ergogênico principal está ligado a esse aumento da resistência, né, à fadiga e aumento do tempo de exaustão. Tem efeitos secundários, como melhora do sistema cardiovascular, das funções sexuais, cognitivas, né, e da resiliência mesmo, né, que seria do estresse. A dose usual recomendada é de 200 a 600 miligramas dia, né? A Axê é uma das que já fabrica o Fisiotron a rodiola há bastante tempo, né? O nome comercial é Fisiotron, depois eu vou falar um pouquinho deles. E tem essa influência sabida aí, já comprovada, né? Na atividade das monoaminas, nos opioides e as beta-endorfinas. O Panax Ginseng também é um adaptógeno, né, tido como aí um tônico estimulante bem interessante, como efeito ergogênico, ele está ligado à melhora da capacidade aeróbia, da capacidade respiratória e força muscular, né, a dose recomendada varia de 200 a 400 miligramas. Alguns trabalhos que compararam, esse foi um trabalho de revisão, de intervenção e tal, eles tiveram resultados bem heterogêneos, como vocês vão ver em vários fitoterápicos, tá? Então, assim, uma literatura muito limitada, mas mostrando mostrando tanto melhora em desempenho aeróbio quanto anaeróbio, ou seja, melhorando o VO2 máximo e melhorando tempo de exaustão, ou seja, endurance. E é isso é o ginseng. A Ashwagandha, outra planta muito utilizada como adaptógeno, né? O nome dela correto é Witania sonifera. Sua parte utilizada é a raiz. Ela tem um uso milenar aí na medicina oriental e ayurvédica para melhorar a vitalidade e aumentar a longevidade. E além de melhorar essa questão da resiliência ao estresse, ela também tem um efeito no sistema nervoso central, que tem um efeito ansiolítico, melhorando foco, concentração e qualidade de sono. Tem um trabalho bem legal da Ashwagandha mostrando a melhora de força muscular, tá? Um trabalho muito bem feito, melhorando a diminuição da gordura corporal, né? Melhorar a força, melhorar anabolismo muscular mesmo, e esse efeito foi relacionado, né? Tanto à melhora do perfil da testosterona, quanto à redução desses níveis de cortisol. A dose recomendada da Ashwagandha varia de 200 a 600 miligramas dia. Falando um pouquinho daquele efeito normalizador sobre as funções, é bem legal, porque a Ashwagandha, apesar, por exemplo, de ter aquele efeito GABA, né, um efeito que melhora a qualidade do sono, não significa, a gente costuma usar e pode usar muito ela durante o dia, e não significa que ela vai gerar uma sonolência, né? Então, por isso que ela não é classificada, né, dentro de uma classe de medicações ansiolíticas, né, ou sedativas, embora ela possa ter esse efeito. Não, ela está na classe dos adaptógenos, porque você pode usar ela durante o dia também, não só à noite, embora ela tenha essa ação no sono, comprovando esse efeito fisiológico que os adaptógenos têm. Tá? A gente usa muito a Ashwagandha, tanto durante o dia quanto à noite. O astragalus membranáceos é outra medicação adaptógena, fitoterápico. Ele é muito rico em minerais, flavonoides, algumas saponinas, também tem um efeito imunomodulador, cardiotônico, antifadigante, antioxidante. A dose usual recomendada no extrato seco padronizado a 70% é 100 miligramas 2 vezes ao dia. Né? Os trabalhos do astragalus foram trabalhos mais ligados a exercícios de aeróbios. Mas assim como os outros adaptógenos, né, vocês perceberam que eles não têm um efeito ergogênico tão comprovado. Ou seja, por que a gente usa no esporte? Né? Por que a gente usa com atletas? Porque eles são efetivos como imunomoduladores, né, e melhoram a tolerância do estresse induzido pelo exercício. Né, reduzindo o estresse oxidativo. Então, eu falo que no esporte ele tem um efeito indireto, né, mas indireto, porém, vital e fundamental. Até porque são plantas que eu uso muito em atletas amadores, né? Porque atleta amador, ele não tem vida de atleta, ou seja, ele treina como um atleta, mas ele não dorme como um atleta, ele não come como um atleta. Então, muitas vezes, a gente tem que usar esses recursos para melhorar essa tolerância, né? Às vezes um atleta profissional que consegue comer bem, dormir bem,
talvez os adaptógenos não sejam a prioridade, né, dentro das ferramentas aí ergogênicas que a gente tem, né, considerando a quantidade de suplementos hoje que existem. Então, por isso, sempre olhar o paciente que está na sua frente, né, e priorizar o que você quer frente à questão do rendimento e desempenho esportivo dele. E uma atenção fundamental em relação a essa classe de fitoterápicos é em relação a interações medicamentosas, tá? Com insulina, digoxina, anticoagulantes, azimaus, e outros estimulantes, drogas e tratamentos hormonais. E que doses elevadas podem aumentar, tá? Níveis de ansiedade, nervosismo, agitação e insônia. Né? Não é indicado em transtorno bipolar, pacientes que usam antidepressivos ou estimulantes, ou que sejam vulneráveis a crises maníacas, tá? E crises de pânico. Uma propriedade muito interessante da fitoterapia é como uma planta diferente de uma medicação convencional, ela tem diversos compostos químicos, ela vai ter diversas ações. Claro que a gente acaba conhecendo esse fitoterápico por uma ação principal e predominante, por isso que é tão importante a gente trabalhar com o extrato seco padronizado na concentração que a gente quer, porque aí aquela planta, a gente vai ter assim, determinar qual ação você quer, qual ação principal você quer dela, mas isso não significa que ela tem apenas essa ação, ela tem várias outras. E muitas vezes, por esse motivo, a gente trabalha com associações, ou seja, com fórmulas, que a gente mistura 2 ou 3 plantas, porque nesse caso você consegue trabalhar com doses menores de cada uma delas, o que diminui o efeito colateral e potencializa muitas vezes essas ações, tá? Esses mecanismos de ação. Só muito cuidado, eu tô falando de misturar fitoterápicos, mas eu tô falando bem longe do que a gente vê, né, atualmente na medicina, que é aquelas fórmulas com 10 compostos, né, um para uma coisa, outro para outra, então assim, não tô falando disso, eu tô falando de misturar 2, 3 plantas sinérgicas para né, para aquela função principal que você quer, quando usando esse recurso. Já uma classe de medicações, falando um pouquinho da melhora do status do perfil anabólico, eu vou citar 4 delas, que é o Tribulus terrestris, a maca peruana, a Euricoma longifolia, o famoso long jack, e a Cordyceps sinensis. Bom, eles têm um uso muito antigo, né, em disfunções sexuais, melhora da virilidade, né, já é um uso muito antigo, fitoterápicos. Vou começar falando do Tribulus, tem como seus principais componentes, esteroides, saponinas, também é super rico em fitoesteróis, então beneficiam a função prostática, sistema urinário e sistema cardiovascular. Uma curiosidade que os atletas nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, eles deram os créditos ao Tribulus, né? Porque uma boa parte desses atletas fez uso do Tribulus. Então, e eles agregaram, né, as vitórias a essa planta. Então, ele tem um uso potencial, né, no aumento da testosterona, do sulfato de ideia, pode ser usado em casos moderados de disfunções eréteis, porém, em relação à performance, não há nenhuma comprovação, ainda uma evidência como recurso ergogênico, tá? Os trabalhos são muito heterogêneos nessa questão estatística relacionadas ao desempenho, mas tem um potencial estabelecido na questão do perfil hormonal, né? Secundário, eu diria, anabólico. Então, melhorando libido, melhorando humor, imunidade, vigor físico, etc. Apesar deles melhorarem essas funções anabólicas, na análise sérica, tá? Isso não fica comprometido. Então, assim, você nunca vai entrar com fitoterápico e você alterar essa quantidade hormonal de forma suprafisiológica. Então, nesse sentido, o fitoterápico ele é muito fisiológico, né? Em doses, o Tribulus, a dose usual em mulheres varia de 250 a 750 miligramas dia, em homens de 500 a 1.500 miligramas dia. A Euricoma longifolia, o long jack. Bom, ele também, né, além de, assim, também tem estudos bem escassos relacionados à performance, mas tem mais estabelecido, né, na literatura, melhoras ligadas à libido e à fertilidade, tá? Principalmente masculina. Aumento da testosterona e da espermatogênese e aumento da força. A dose usual do long jack varia de 150 a 400 miligramas dia. Quando eu falo da gente usar 2 ou 3 plantas com a mesma função, você nunca vai trabalhar com doses grandes dela, né? Então,
Isolado, você pode até chegar a 300, 400 miligramas do long jack. Mas raramente eu passo de 100, 150 quando eu associo, por exemplo, a maca peruana, trigos, etc. A maca peruana, né, tem um uso tradicional também, bem milenar, antigo, tem vários trabalhos relacionados à melhora dos sintomas da aclimatação, né, usada no Peru, no Machu Picchu, e também é tido como uma planta onde há melhora dos hormônios, assim, principalmente das funções de disfunção sexual, melhora da libido. A dose recomendada varia de 500 a 2.000 miligramas ao dia. O feno grego, né, a Trigonella phoenogracum, ela tem como componente mucilagens, proteínas, alcaloides, vários fitoesteróis, flavonoides, ácidos graxos insaturados e diversos minerais. Como efeito ergogênico, ela demonstrou melhora na resistência e na utilização de ácidos graxos durante o endurance em ratos. Nesse trabalho que eu cito aqui embaixo, né, ele demonstrou uma melhora na composição corporal e da testosterona livre. Tá? A dose recomendada usual no extrato seco padronizado a 50% é de 300 miligramas 2 vezes ao dia. O Cordyceps sinensis, ele é uma planta... Teve um colega que fez pós em medicina do esporte, ele, se eu não me engano, acho que ele fez um trabalho, até o trabalho de conclusão dele foi com essa planta, Cordyceps sinensis, bem interessante, ele levantou alguns trabalhos, e são trabalhos bem motivadores, assim, no uso do Cordyceps, principalmente em relação a exercícios aeróbios, tá? Em atividades mais aeróbias. A dose recomendada do Cordyceps, no extrato seco a 7%, é de 300 a 600 miligramas nas refeições. Tomar cuidado que é uma planta que em alta dose pode levar um pouquinho, uma irritabilidade aí gástrica e diarreia. Os termogênicos e os estimulantes. Bom, a cafeína, né, essa, sem dúvida, é o fitoterápico, acho que mais consolidado, aí, mais usado dentro do cenário esportivo, né, já é não só esportivo, né, mas a substância ergogênica mais utilizada no mundo, e sem dúvida é o que, assim, a literatura tem de mais comprovada na melhora do rendimento. Né? Então, ela reduz a percepção do esforço durante exercícios de endurance. Ela tem uma ação tanto em exercícios de endurance quanto de alta intensidade e curta duração. Então, aeróbio e anaeróbio, tá? No caso da cafeína. Efeitos sobre a força são meio heterogêneos na literatura, tá? E também tem, né, uma ação importante no estado de atenção, vigília e sensação de bem-estar. Também há, né, uma comprovação na questão da percepção da dor, ou seja, um efeito analgésico da cafeína, né? Bom, ele tem esse efeito de melhorar o catabolismo lipídico, antagonismo dos receptores de AMP cíclico, o efeito que a gente chama de poupador de glicogênio, né, pela melhora da biodisponibilidade de ácido graxo livre, aumento na concentração das catecolaminas sanguíneas e aumento da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. As fontes de cafeína são várias, né? Então, se a gente vai ter no café, no normal que a gente consome, no café, no guaraná, na calanete, no chá verde, que eu vou citar também mais para frente, no mate, né? Tomar cuidado com as reações adversas que estão mais ligadas a altas doses, tá? Que é enjoo, taquicardia, nervosismo, agitação, insônia, vômito. E as doses maiores do que a recomendada, elas não melhoram os efeitos, tá, ergogênicos, mas vão piorar os efeitos colaterais. Então, tomar bastante cuidado com a dose. A dose recomendada da cafeína é de 3 a 6 miligramas por quilo, a ser usada 1 hora antes do exercício, e lembrar que é uma planta monitorada pela UAB. Tá? O capsiate, que é um composto da pimenta vermelha. Também é tido como um estimulante, e ele vai ter uma ações ligadas à performance, todos os trabalhos que demonstraram performance, eles foram associados à cafeína, demonstrando um efeito sinérgico, que eu comentei, tá? Então, assim, potencializando esse efeito. Mas tem outras ações, como ela é super rica, né, em antioxidantes, e ela tem uma ação anti-inflamatória e pode também ter uma ação analgésica, tá? Melhorar na questão das dores.
os efeitos associados à performance estão muito, geralmente são associados à cafeína. Tá bom? Tomar cuidado, né, que ela interfere na absorção de aspirina e metabolismo de algumas substâncias, como anticonvulsivantes. A dose recomendada também é de 3 a 6 miligramas por dia. E, por último, né, eu vou falar de fitoterápicos com ação anti-inflamatória. Né? E por quê, né? Como que vai ter uma ação? Na verdade, assim, não é uma ação ergogênica direta, mas lembrar que a gente está tratando, né? A gente está cuidando de atletas que podem estar lesionados ou se recuperando de lesões ou pós-operatórios. E essa questão anti-inflamatória, ela está muito ligada a uma melhora também da recuperação muscular. Indiretamente, até já vou fazer um spoiler, né, da aula que a gente vai dar na sexta-feira agora, sobre vegetarianismo, performance e tal, as ações tanto dos fitoterápicos, quanto das plantas em geral, uma alimentação rica, né, plant-based, ela tem uma ação moduladora nessa questão de inflamação muito grande, né, e muito benéfica na questão da recuperação muscular, o que indiretamente melhora a força muscular, melhora a massa muscular, né. Os trabalhos dos fitoterápicos que eu vou mostrar, a maioria deles estão associados às patologias ortopédicas, tá, musculoesqueléticas, como osteoartrite, osteoartrose, artrite reumatoide, lombalgia, tendinopatias e lesões por sobrecarga. Uma planta muito conhecida que não pode ficar de fora, acho que de nenhuma aula que fala sobre fitoterápico, é a cúrcuma longa, né? Ela tem diversos trabalhos demonstrando essa propriedade muito significativa anti-inflamatória. A dose recomendada varia do extrato seco 5:1, que seria de 450 a 1.400 miligramas dia, essa dose é dividida em até 3 vezes, e os extratos a 95%, né, que é um extrato muito puro, que você pode usar na dose de 50 a 100 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia. Né? Então, ele tem esse uso bem fortalecido, bem comprovado como anti-inflamatório. Tá? O gengibre também vem tomando aí uma importância muito legal, tem vários trabalhos, não só com... enfim, com gengibre, tanto né, dentro da alimentação, quanto nesse cenário de manipulação, demonstrando esse efeito anti-inflamatório do gengibre. Tá? Ele tem os trabalhos que mostram né, melhora do gengibre, claro que é com uso crônico, como a maioria dos fitoterápicos, né, não tem uma ação, não tem uma resposta, um benefício no seu uso agudo, mas sim depois de um uso de alguns dias ou semanas. A dose recomendada do gengibre varia de 200 a 1.000 miligramas por dia. A Camellia sinensis, ela é super rica, né? Eu não poderia deixar de falar um pouquinho dela, porque na verdade, quando eu falo da Camellia sinensis, ela está associada a um composto que está presente tanto no chá branco, quanto no chá verde, quanto no chá preto, né? E qual que é a diferença? A diferença, na verdade, é na maturação dessa planta, né? Então, assim, quanto mais imatura, que a gente chama de chá branco, até mais madura, que é o chá preto, ela vai diferir na quantidade, na concentração de compostos mais antioxidantes e anti-inflamatórios, e quanto mais, por exemplo, né, o chá verde, o chá preto, principalmente, ele tem menos antioxidante e mais metilxantina, que ela é mais estimulante. O chá verde está bem no meio do caminho, ele é muito rico em componentes antioxidantes e anti-inflamatórios e também estimulantes, tá? Mas tem várias ações interessantes, tá? Até em redução de doença cardiovascular, melhorando o estresse oxidativo, né? Ações sobre o sistema nervoso central também, protegendo contra doenças neurodegenerativas, e ela pode e deve até ser usada, né, de forma alimentar, por exemplo, 3, 4 xícaras ao dia, e a fórmula galênica, que a gente fala, que é manipulado com 90% de polifenóis, de 600 a 800 miligramas dia, tá? Quando a gente usa os polifenóis puros, pode usar de 300 a 500 miligramas dia. A Boswellia serrata, nossos residentes ouvem falar bastante da Boswellia lá no ambulatório, porque uma planta é muito legal, tem uma ação muito anti-inflamatória, né, uma propriedade já bem estabelecida, inclusive na literatura, em relação a patologias ortopédicas, principalmente, então ela tem essa ação analgésica e anti-inflamatória. A dose usual da Boswellia, ela varia de 200 a 500 miligramas dia. Tá? A gente vai encontrar também trabalhos
que, bom, dentro da nutrologia é legal eu citar, ligados a doenças inflamatórias intestinais, tá? E melhora com o uso crônico aí da bosélia. A garra do diabo, né, que é o Harpagophyton procumbens, também uma planta muito usada em afecções reumáticas e potente anti-inflamatório, e a dose, né, a prescrição usual varia de 400 a 2.000 miligramas dia. O arpagosídeo é o principal marcador, é o principal composto marcador desse fitoterápico. A Oncaria tomentosa, que é a famosa unha de gato, também diversos compostos, com ações bem comprovadas, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, antivirais, antioxidantes. A prescrição varia de 300 a 500 miligramas dia, divididos em até 4 vezes ao dia. E lembrar que na indústria a gente tem alguns fitoterápicos que também já são industrializados, né? Por exemplo, a garra do diabo tem a Apsin, que é o Arpadol, na dose de 400 miligramas. Tem um que chama HRC. A unha de gato é o Imunomax. A Herbarium tem um repertório gigante de fitoterápicos já, né, industrializados, fáceis de encontrar. E esse Imunomax ele é encontrado tanto oral quanto tópico. A capsaicina, que é um moment também da Apsin, que é uso anti-inflamatório de uso tópico, o piascledine, que alguns pacientes também gostam bastante de usar. E para finalizar, eu não poderia deixar de citar, falando de recursos ergogênicos, que é a beterraba, né, que vem sendo bastante usada, que ela se mostrou bastante eficaz em aumento da concentração de óxido nítrico, ou, né, com essa função aí potente, vasodilatadora, potencial, né, vasodilatadora durante o exercício. Os seus resultados são mais estudados com o seu uso crônico, em exercícios intervalados e de alta intensidade. Mas também mostrou, né, resultados na resistência aeróbia durante o esforço. E a sugestão de uso seria de 150 a 200 gramas, de 2 a 3 horas antes dos treinos. Bom, atenção, né, em relação às doses recomendadas, é o que eu citei doses aqui, mas para usar, basicamente as doses máximas, né, seriam usadas como uma fitoterapia de, assim, uso único. Quando a gente faz uma fórmula, geralmente a gente usa a dose mínima. E conhecer muito bem esse repertório que vocês, né, tenham bastante experiência com um repertório, eu diria que até reduzido de plantas, e depois vai aumentando conforme você vai conhecendo e entendendo um pouquinho o mecanismo de ação e os potenciais delas. E muito cuidado com as interações, né? Então, assim, monitorar com o uso de ansiolítico, antidepressivo, hormônios tiroidianos, anticonvulsivantes, corticoides, anabolizantes, antihipertensivos, anticoagulantes, anticoncepcionais, álcool e sempre gravidez e lactação, né? Obrigada. Excelente, Bia, como sempre, né? Tá me ouvindo aqui? Como sempre. Acho que é difícil, né, para quem, ainda mais para quem tem a formação básica de ortopedia, você vê esse bando de fitoterápico, você fica perdido, né? Parece que você está naquela loja de suplemento e vem aquele bombadão lá que quer te explicar o que é o suplemento e você fica perdido, né? Acho que são muitas opções, eu vou abrir, claro, para as perguntas aqui, mas o que eu queria começar ouvindo de você é qual tem um perfil de paciente que você vai para o fitoterápico e um perfil de paciente que você vai para os medicamentos mais tradicionais? Como é que funciona para os suplementos? Como é que você escolhe isso? É muito mais uma linha do médico, então você acredita e gosta do fitoterápico, ou você acha que tem pacientes que têm um perfil mais para uma linha e pacientes que têm um perfil mais para outra? Com certeza, Paulo. Na verdade, assim, é uma ferramenta que eu uso no consultório, mas não é para todo mundo, né? De forma nenhuma. Assim, eu diria que, a depender do que você quer, então, assim, lógico que hoje eu abordei um pouco nesse cenário esportivo, mas no consultório eu uso para diversos cenários, né? Então, a gente usa para emagrecimento, adjuvante à dislipidemia, por exemplo, coisas do tipo. Né? O próprio emagrecimento, que é um boom, né? Que, assim, digamos que é um carro-chefe, assim, né, dentro do consultório de nutrologia, as pessoas nos procuram muito por essa questão de emagrecimento estético. Eu falo que geralmente a fitoterapia, de forma geral, ela funciona para casos leves e máximo moderados, tá? A depender da patologia que você, né,
seja, tô falando de ansiedade, tô falando de depressão, tô falando de insônia, tô falando de perda de peso, obesidade, fitoterapia, obesidade, por exemplo, muito limitante, né? É algo que não é impossível, mas não é, sem dúvida, a medicação de escolha. Mesmo nessa questão de desempenho esportivo. Às vezes, num atleta profissional, onde ele está comendo bem, está treinando bem, está fazendo tudo ok, a fitoterapia não vai fazer quase nenhuma diferença ali. Ou não, um atleta amador, que assim, tá dormindo mal, né? Não come direito, né? Poxa, o fitoterápico pode fazer alguma diferença ali, né? Vai melhorar o tônus dele, vai melhorar a disposição, enfim, coisas do tipo. Então, não é para todo mundo. E eu diria que, dentre patologias crônicas, vamos assim, estabelecidas que a gente usa, a fitoterapia no geral, fora do contexto de performance, casos leves, tá? Casos leves, no máximo, moderados, você tem sucesso. Casos graves, você vai para uma terapia convencional. E também é uma questão até, diria, de regulamentação, tá? Eu não posso começar, eticamente falando, um fitoterápico, se existe, né, a tratar um paciente, se existe uma droga já muito bem estabelecida, né, convencional, alopática e tal, para aquela patologia, tá? Isso seria, né, até antiético. Assim, claro que depende, a não ser que aquele paciente tenha contraindicação a usar aquela medicação, ou já tenha feito uso, tenha tido efeito colateral importante. Então, lembrar que é sempre assim, é uma opção, é um, né, complementar, adjuvante, essa é a ideia da fitoterapia. Tá? Rodrigo, nosso professor da Unesp, por favor, tem uma pergunta, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Bia, parabéns pela aula. Muito bom te ver Obrigada. aí. Saudade de conversar pessoalmente. A gente conviveu bastante durante a graduação. Eu sou mais velho, mas nem tanto também. Filho, né? Não. Somos todos velhos agora, hoje em dia, né? Somos todos. Bia, é fantástico, assim, toda a sua trajetória aí com a fitoterapia na medicina esportiva, né? Eu acho que você encabeçou um movimento bem importante aí e trouxe também para a nossa responsabilidade esse contato que tava ficando terceirizado para nutrição, né? E pouco dentro do quadro da medicina esportiva. Então, acho fundamental aí sua participação, queria te parabenizar. E para mim também virou um instrumento bem prático, usual e também, lógico, com ponderação no dia a dia do consultório, até para substituir outras coisas que o paciente pretende utilizar e a gente acaba, às vezes, desmotivando um uso inadequado, né? Eu queria saber, Bia, o que você acha dos adaptógenos, particularmente na mucuna da ashwagandha, como um recurso auxiliar à suplementação no treino de força, embora a evidência não seja lá tão boa, mas aparentemente tem algumas coisas que falam em aumento de força no supino, aumento de repetição e tal, uma diminuição de fadiga. Essa é uma questão. A outra coisa é se você acha que realmente os adaptógenos como classe em geral, eles podem ter alguma aplicação para um atleta, mesmo um atleta num contexto de competição mesmo, não só o atleta amador, na modulação do estresse, ou sei lá, evitar um pico de cortisol, num efeito hiperagudo pericompetição, assim, alguns dias antes da competição, melhorar a qualidade do sono, enfim, se vai ter efetivamente isso, ou precisaria de um tempo de trabalho com esses adaptógenos para conseguir ter esse efeito modulador do estresse. Essa é a 2. E a 3, se você vê papel não analgésico, mas também anti-inflamatório, por exemplo, de outro industrializado aí que tem bastante opções hoje de mercado, como a arnica montana, na lesão muscular, em lesão osteomuscular de uma maneira geral. Acho que era isso aí. Bom, acho que você foi perguntando e também já praticamente respondendo, tá? Em primeiro lugar, minha experiência com a ashwagandha, aí um pouco da literatura e da minha experiência. Maravilhosa, adaptógeno que eu uso muito. É o que você falou, claro que ela vai ter respostas incomparáveis, por exemplo, ao uso de um anabolizante, né, de um esteroide, né, seja injetável, seja oral, seja tópico. Não eu falo, uma coisa não é comparável com a outra, mas, poxa, atletas profissionais que são submetidos a doping, e mesmo, né, pacientes que tenham diversas contraindicações, enfim, né, a gente sabe do uso, do mau uso, né, do esteroide,
Então, sim, eu vejo muita resposta boa, tá? Em exercícios de força muscular. Esse trabalho que eu mostrei é um trabalho bem legal, assim, ele foi um trabalho, eu falo, tem várias limitações nessa área científica, mas esse com a Ashwagandha foi um trabalho muito bacana, que demonstrou mesmo melhora da força, melhora, inclusive, do trofismo, da massa muscular. Então, eu acho melhor, para atletas de força muscular, eu acho que é o melhor adaptógeno que tem, né? Ele melhora vigor físico, né? Claro que é muito sutil, né? Cascudo, assim, não é. E outra, é mega dependente do treino, como assim, a fitoterapia sozinha, isolada, não faz milagre, né? Milagre, eu digo que milagre até ela faz nesse sentido, daí já respondendo a sua segunda pergunta, tá? Que se for de distúrbios do sono, como, né, melhora da resiliência ao estresse, diminui o número de infecção, assim, de resposta, né? Tem um efeito imunomodulatório muito positivo, todos os adaptógenos. E agora, de tempo de resposta, tá? Que eu observe um pouco da literatura, veja assim, uma semana é muito pouco, 15 dias é o mínimo para você ter, então, assim, dentro desse planejamento competitivo do seu atleta, e para atletas profissionais, né, o adaptógeno eu uso sim, tá? É um dos que eu gosto de usar, porque assim também, não é porque eles comem bem, porque eles dormem bem, que eles não têm estresse, né? Ou que eles treinam pra caramba, né? E tem muito mais estresse, às vezes. Mas eu falaria, o ideal é você começar a usar no mínimo um mês, né? Mas assim, em planejamento ideal, você fazer o uso crônico, você pode fazer um uso crônico, mas ir fazendo reavaliações, e às vezes mudar ou a medicação, ou mudar a dose, ou mudar a cada 2, 3 meses. Mas se você quer aquele efeito desejável para aquela... Não, ele tem uma competição vital em julho, ele tem que estar ali no ponto em julho. Junho, maio, então eu começaria aí, com certeza, geralmente eu faço isso com os meus atletas, tá? Eu vejo todas as competições que eles têm durante o ano, falo, não, aqui a gente vai priorizar adaptógeno, aqui a gente vai, aqui é só suplemento, aqui não é nada, aqui é sono. Ansiolítico, eu tomo um pouco de cuidado para dar um período muito ali treino, porque eu acho que, assim, a ansiedade, ela é importante para um atleta, um pouco, né? Então, assim, então tudo depende ali do momento, mas adaptógeno, acho que um mês, 2 meses antes é o ideal, para você ter um melhor resultado ali que você quer dessa planta, né? E por último foi anti-inflamatório. Arnica. É isso. Arnica. Arnica. A arnica ela é bem consolidada também, muito usada. Eu particularmente, daí na questão de repertório, né? Porque tem tantas para falar, mas eu uso pouco, mas tem bastante coisa na literatura legal, tá? Até de uso tópico, de uso real, enfim, acho que vale super a pena. E você pode muito bem fazer, né? Como se fala, um blend, né, de anti-inflamatórios. Então, a manipulação deixa a gente um pouco livre, né? Assim, quando você se sente meio bruxo, né? Que você pode, assim, se entendendo da planta, você pode fazer compostos super sinérgicos, super interessantes, com o objetivo que você quiser. Legal. Na ortopedia, número 1 é arnica e mastruz. O povo adora. Então, você chega a arnica, tanto que eu era, quando residente, eu tinha até um preconceito, porque várias vezes você vê as pessoas com dor e fala, não, mas eu já passei arnica. Tem uma outra também, que esse eu duvido que você passe, não sei se o Rodrigo passa, que é sebo de carneiro. Esse o pessoal adorava. Facite plantar era arnica e sebo de carneiro, enfim. Eu sei que tem um que é o canela de velho, não sei o que o pessoal usa bastante. Então, na minha formação em ortopedia, falava arnica, eu tinha um pouquinho de arrepio. Hoje já é uma coisa que eu até já uso em alguns casos, assim, tem a arnica até injetável, e eu vejo o resultado, né? Não sei te dizer cientificamente, mas parece realmente que funciona e eu gosto. Tenho usado, revi meus conceitos na residência, realmente a gente não usava. Você passa também a arnica para todo mundo, Rodrigo? Como é que é? Não, para todo mundo não, mas com aquele propósito, como tem muita gente lá que fica na ideia de evitar ao máximo anti-inflamatório e tal, eu acabo achando um recurso fácil de usar. Fica na manga, tem a possibilidade de um uso sublingual, que dá aparentemente uma absorção um pouquinho mais rápida. Então, eu vejo uma aplicação, uma passível aplicação. E até, talvez, eventualmente, para melhora da percepção de dor, não sei se entraria em um efeito anti-inflamatório importante, mas na situação de o cara não se entupir quando ele está com uma área
mais álgica tal, e pericompetição dele se entupir de anti-inflamatório e acabar tendo uma lesão musculotendínea no ato do jogo, eu acabo eventualmente tentando fazer um preventivo com arnica, assim, no momento da competição e tal, para ver se pelo menos tem um efeito maior ali em controle de dor. Bem isso. É Eu bem acho que isso. faz- Eu acho que a ideia é essa, Paulo. Por exemplo, você poder usar de forma mais crônica no seu paciente, coisa que você não consegue com anti-inflamatório, né, não esteroidal convencional. E acho que é principalmente isso. E se o paciente às vezes tem um efeito adverso, ele tem uma questão renal, que ele não pode usar um anti-inflamatório comum, ou ele vai ter né, malefícios ao se usar, igual o Jimmy falou, né, vai usar e vai lesionar, enfim. A gente está cansado de ver, né, atleta abusando de anti-inflamatório. Então, acho que tem vantagens em se usar, assim, os fitoterápicos anti-inflamatórios nesse sentido. Eu acho que faz parte da nossa formação como médico a gente perceber que nem todos os pacientes têm a mesma linha, né, de tratamento. Você pode ter um tratamento que é o melhor para aquela doença, mas talvez para um paciente que não gosta de anti-inflamatório, você precisa ter uma alternativa, você precisa, então, acho que faz parte do nosso crescimento profissional, né, você também sabendo alternativas para um tratamento, que às vezes você julga o melhor, mas que você tem alternativas que são mais adequadas para aquele perfil de paciente, né? Acho que não temos mais perguntas aqui, fica só o agradecimento à Bia. A Bia sempre fantástica com as aulas dela, Rodrigo sempre participando. Peço que o nosso staff, agora residentes, permaneçam conectados, tá? Quem for aqui do staff que permaneça. Aos demais, desejo um bom final de ano. Vamos parar um tempo aí com as reuniões. Voltaremos somente em fevereiro. Essas nossas aulas ficam gravadas no canal da Medicina Esportiva no YouTube. Lembro do nosso congresso dia 11 e 12, 11 partes de trauma, de ortopedia, cirurgia e 12 medicina esportiva. Mais uma vez agradeço a presença de todos aqui ao longo do ano inteiro e hoje com a Bia para fechar com chave de ouro aí nossas reuniões. Obrigada. Guilherme, só aqui, Bia, pergunta como podemos assistir às aulas de sexta e de sábado. Acompanhe aí nas nossas redes sociais, tem tanto o Instagram da Medicina Esportiva, meu, da Bia, todo mundo, nós vamos disponibilizar um link e tem um e-mail nesse folder que a gente colocou, tem um e-mail também lá do SET, que vocês conseguem esse contato. Eu vou anotar aqui o celular da Suzy, vou colocar aqui para quem quiser, ela que cuida das inscrições, ela que auxilia a gente, então se vocês tiverem alguma dificuldade, podem também mandar uma mensagem para ela, ela auxilia vocês. Então vamos lá, quem quiser informações sobre o curso, este é o celular, 9807796. Ok, um abraço a todos, bom final de ano, nos vemos novamente nas reuniões em fevereiro e no curso agora sexta e sábado. Bia, um beijão, até já. Staff permaneçam, por favor, residentes, staff permaneçam conectados, por favor. Um abraço aos demais. Fechou. Tchau, tchau. Acho que não